Bom dia. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 22ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Cumprimentar os nobres deputados aqui presentes. Gessé, seja bem-vindo, substituindo o deputado Márcio Machados, deputada Ana Campanholo, deputado Napoleão, deputado Sérgio Guimarães e deputado Volney Weber, justificando as ausências do deputado Fabiano da Luz e ausência justificada do Márcio Machado, e deputado Tiago Zilli também justificou a sua ausência. Eu submeto em discussão e votação a ata da 21ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, já distribuída previamente aos senhores deputados. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir a matéria, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da última reunião. Eu quero fazer o convite aos nobres deputados aqui da Comissão de Constituição e Justiça ao primeiro encontro do Fórum Permanente das Comissões de Constituição e Justiça e Redação do Brasil. Acontecerá do dia 19 ao dia 21 de setembro na Assembleia Legislativa de Rondônia. Já o convite será colocado ali no nosso grupo de WhatsApp para quem quiser comparecer, está feito o convite. Eu passo a ordem do dia. Discussão do PLC 035/2019, de autoria do deputado Mauro de Nadal, que altera o artigo 1º da Lei Complementar 204/2000, que cria o Fundo Estadual de Sanidade Animal e adota outras providências. Ele retornou à CCJ na legislatura passada para emenda de aprovação na Comissão de Agricultura. O relatório e voto lido na reunião de 9 de agosto de 2022. O voto do relator foi do deputado Valdir Cobalcini. Ele votou pela admissibilidade do projeto de lei complementar na forma de emenda substitutiva global, aprovada na Comissão de Agricultura e Política Rural, e no mérito pela aprovação e, consequentemente, pela prejudicialidade da emenda substitutiva global de 27 e 28, apresentada pelo Fernando Vampiro na CCJ em 9 de 6 de 2020. O projeto estava à vistas com o deputado João Amin. Foi pedido a desarquivamento e agora eu vou colocar em votação esse voto apresentado pelo relator, deputado Valdir Cobalcini. Eu coloco em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado conforme anteriormente citado. Agora eu passo a palavra para discutir os méritos. O deputado Pepe Colasso me ligou agora há pouco, está um pouquinho atrasado, mas já vai chegar. Então eu passo a palavra ao deputado Sérgio Guimarães para relatar os seus projetos de lei hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Com a palavra, deputado Sérgio Guimarães. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os colegas deputados, a quem nos assistem. Então, pelo princípio da celeridade, projeto de lei de autoria do deputado Volney Weber, que domina a Escola de Educação Básica Ângelo Vânio Moro, a Escola de Educação Básica de Timbé do Sul. Vamos direto ao voto. Então, ante o exposto com base no regimento, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade da continuidade regimental e a tramitação do projeto de lei 0372/2021 na forma de emenda substitutiva global anexa aos autos. Projeto de lei 0372/2021. Projeto de lei 372/2021, de autoria do deputado Volney Weber, que denomina Escola de Educação Básica Ângelo Vânio Moro, a Escola de Educação Básica de Timbé do Sul. O voto do deputado Sérgio Guimarães, ele apresentou o substitutivo global. Eu coloco em discussão. Senhor presidente, nobres colegas deputados, deputada, Ângelo Vânio Moro, um grande professor, uma figura pública reconhecida no município, na região, e também é um pedido da comunidade, é um pedido, inclusive, através de moção, pela própria Câmara de Vereadores. Então, as lideranças do município entendem que é merecido, é válido e que vem ao encontro aí, realmente, dos interesses das pessoas daquela região. Então,
É nesse sentido que a gente vem defender esta proposta, oportunizando, então, essa escola ser denominada como Escola Básica Ângelo Vânio Moro, pela pessoa, pelo trabalho exercido, pela importância dos trabalhos exercidos por essa pessoa na comunidade. Continua em discussão. Não havendo quem mais queira discutir a matéria, eu coloco em votação o voto do relator. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o voto ao projeto 372/2021. Continua, deputado. Relatório e voto, então, ao projeto de lei 0104/2023, de autoria do deputado Maurício Peicher, que altera a lei número 18.531, de 2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do estado de Santa Catarina para instituir o mês Maio Roxo, como mês dedicado à conscientização, prevenção e enfrentamento da fibromialgia. O voto, então, ante o exposto, voto no âmbito deste colegiado pela admissibilidade da continuidade da tramitação processual. Projeto de lei número 0104/2023, com fundamentos regimentais, nos termos da emenda substitutiva global que ora apresento. Projeto de lei 104/2023, de autoria do deputado Maurício Peicher, que institui o mês Maio Roxo como mês dedicado à conscientização, prevenção e enfrentamento da fibromialgia. O relatório apresentado pelo deputado Sérgio Guimarães apresenta um voto substitutivo global. Eu coloco em discussão, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o substitutivo global ao voto ao PL 104/2023. Seguimos, então, relatório e voto ao projeto de lei 0146/2023. Institui a festa Schützenfest, Festa dos Atiradores e do Tiro Esportivo no município de Jaraguá do Sul, e altera o anexo único da Lei 18.531 de 2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado, para incluir referida data alusiva no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. O autor é o deputado Vicente Caropreso. Voto ante o exposto com fundamento no regimento. Voto no âmbito deste colegiado pela admissibilidade da continuidade da tramitação processual do projeto de lei 0146/2023, nos termos da emenda substitutiva global que ora apresento, presidente. Projeto de lei 146/2023, de autoria do deputado Vicente Caropreso, que institui a Schützenfest, Festa dos Atiradores e do Tiro Esportivo no município de Jaraguá do Sul. Deputado relator Sérgio Guimarães apresenta um voto com substitutivo global. Eu coloco em discussão, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o voto do relatório ao PL 146/2023. Temos mais um último PL 0190/2023, de autoria do deputado Matheus Cadorim, que eu peço para retirar de pauta, presidente. Está concedida a retirada de pauta. Com a palavra, deputado Volney Weber. Muito bem, senhor presidente, colegas deputados, deputada. Fechou minha parte, então, né? Perdão, deputado. Vamos lá. Rápido, né? Eu estava empolgado aí, já te atropelei também. Desculpa, presidente. Muito bem, senhor presidente e senhores deputados. Eu trago a deliberação dos PLs. O primeiro, o PL de número 0047/2023, de autoria do nobre colega deputado Gessé Lopes, que busca vedar, no âmbito das unidades de ensinos públicas e privadas do Estado de Santa Catarina, a execução de músicas e videoclipes com letras e coreografias com conteúdo que faça apologia ao uso de drogas, à prática de ilícitos e comportamento de cunho sexual e erótico. Depende-se da justificativa do autor que, abre aspas, a qualidade da música consumida pode modificar a civilização. Fecha aspas. Portanto, a proposta em questão visa proteger, abre aspas, nossos jovens e crianças dos perigos envolvidos com a propagação de músicas com conteúdo que venha lhes causar degradação intelectual e moral. Fecha aspas. Compete esta comissão pronunciar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa de projetos ou emendas, dos quais não vislumbra o óbice à tramitação, exceto quanto à técnica legislativa que apresentei emenda modificativa para melhorar a redação do artigo 1º, ora não trazia assim com tanta clareza, né,
e com isso a emenda buscando simplesmente clareza à redação. Ainda destaco que a competência para legislar sobre a proteção à infância e à juventude é concorrente entre os entes federativos, conforme disposto nos termos do artigo 24 do parágrafo 15 da Carta Federal. Ante exposto, voto no âmbito dessa comissão pela admissibilidade da continuidade da regimental tramitação do projeto de lei de número 0047/2023, de autoria do deputado Gessé Lopes, com a emenda modificativa que apresentei visando adequar a técnica. É isso, senhor presidente. Projeto de Lei 047/2023, de autoria do deputado Gessé Lopes, que dispõe sobre a vedação de execução de músicas e videoclipes com letras e coreografias que façam apologia ao crime, ao uso de drogas ou expressem conteúdos verbais e não verbais de cunho sexual e erótico, nas unidades escolares da Rede de Ensino do Estado de Santa Catarina. O projeto é relatado pelo deputado Volney Weber, que apresenta o voto pela admissibilidade da matéria com uma emenda modificativa. Eu coloco o projeto em discussão. Com a palavra a deputada Ana Campaiolo. Deputado Volney, eu gostaria apenas de conhecer o primeiro artigo que o senhor modificou. O senhor tem consigo? Como ficou a redação do texto? Não precisa não, o deputado Gessé disse que é para eu não me meter. Continua em discussão. Não haver... Senhor presidente, só com contribuindo, deputada Ana, é que o projeto de autoria do deputado Gessé é um projeto bem construído, porém com algumas dúvidas quanto à redação, mas isso sim, construído junto com o deputado Gessé, a gente construiu algo que vem ao encontro de realmente esse projeto prosseguir, né, com sucesso nesta casa. Continua em discussão. Não havendo quem mais queira discutir, eu coloco em votação o parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer com a emenda modificativa ao PL 047/2023. Continua com a palavra. Né? Dando continuidade, senhor presidente, o PL de número 0185/2023, de autoria do deputado Maurício Peixes. Esse eu peço retirada de pauta a pedido do próprio autor, uma vez que também vai buscar melhoramento na redação. Okay. Então, retirada de pauta. Voto em bloco os seguintes requerimentos de diligência. PL 0233/2023, de autoria do deputado Gessé Lopes, que estabelece normas e diretrizes para a implementação de farmácias solidárias e comunitárias no Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. E também do PL 0311/2023, de autoria do deputado Maurício Peixes, que estabelece normas e diretrizes para a implementação de farmácias básicas 24 horas no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS, em unidades de saúde pública sob a administração do Estado de Santa Catarina, e adota outras providências, os quais eu diligencio à Casa Civil para que traga as manifestações da PGE e Secretaria de Estado da Saúde. Projeto de Lei 233/2023, de autoria do deputado Gessé Lopes, e Projeto de Lei 311/2023, de autoria do deputado Maurício Peixe. Ambos, o deputado relator Volney Weber pediu diligências. Eu coloco em discussão os pedidos de diligência. Em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. PL 255/2023, de autoria do deputado Oscar Gutz, que, abre aspas, dispõe sobre a destinação de veículos com perdimento decretado em favor do Estado para treinamento do Corpo de Bombeiros Militar e Corpo de Bombeiros Voluntário no Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. O qual esse projeto, senhor presidente, nobres colegas deputados e deputada, eu diligencio à Casa Civil para que traga a manifestação da PGE, Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina, Secretaria de Estado de Administração e também ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Era isso, senhor presidente. Faltou o pai do Badanha, mas enfim, são poucos os que estão Projeto de Lei 255/2023, de autoria do deputado Oscar Gutz, relator, deputado Volney Weber, apresenta pedidos de diligências. Eu coloco em discussão. Os deputados, em votação, os deputados que aprovam o pedido de diligência permanecem como se encontra. Está aprovado. Muito obrigado, deputado Volney Weber. Eu volto a
A relatoria, deputado PP Colasso, depois continuaremos, que é o deputado Napoleão. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando os senhores deputados, senhora deputada. Eu tenho 2 projetos para relatar na manhã de hoje. O primeiro é o relatório e voto ao projeto de lei número 0198/2023, de autoria do deputado Ivan Nats, que altera o anexo único da lei número 18.531, de 2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para instituir o Dia Estadual do Biomédico. O voto compete essa comissão pronunciar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade técnica e legislativa de projetos ou emendas apresentados ao Parlamento, referente à constitucionalidade sob o aspecto formal à matéria. É constitucional. Em relação à constitucionalidade material, também não detecto qualquer violação. Portanto, não há na espécie a hipótese de vício de inconstitucionalidade formal ou material. Com respeito aos demais aspectos regimentalmente tocantes a esse órgão fracionário, não detectei nenhum obstáculo à tramitação da matéria. Antes exposto, voto no âmbito dessa comissão pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei número 0198/2023. Projeto de lei 198 de 2023, de autoria do deputado Ivan Nats, que institui o Dia Estadual do Biomédico. O deputado relator PP Colasso apresenta o voto pela admissibilidade da matéria. Eu coloco em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado a matéria. O outro projeto é o projeto de lei número 0035/2023, de autoria do deputado Matheus Cadorim, que altera a lei número 16.971/2016, que institui o tratamento favorecido e simplificado para o microprodutor primário do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências para o fim de tratar do manual de boas práticas e de procedimento operacional padrão. Cuida-se de projeto de lei. A presente proposta legislativa tem por objetivo prever, por meio da alteração da Lei número 16.971, de 26 de julho de 2016, a qual institui o tratamento favorecido e simplificado para o microprodutor primário do Estado de Santa Catarina, e estabelece outras providências, que o microprodutor primário será orientado pelas entidades de defesa sanitária e de assistência técnica e extensão rural na elaboração do manual de boas práticas e do procedimento operacional padrão previsto em regulamento. Tal medida possui o condão de facilitar ao microprodutor primário o cumprimento das exigências impostas pelo Poder Executivo, por meio do Decreto número 1559, de 3 de abril de 2018. Manifestaram-se a Secretaria de Agricultura e SIDASC, que foram favoráveis ao projeto de lei. As demais instituições não responderam o questionamento das diligências feitas por este deputado. O voto, sob o aspecto da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade técnica e legislativa de projetos ou emendas apresentados ao Parlamento, verifique que o projeto de lei está apto à sua regular tramitação. Ademais, no mérito, verifique a proposta é meritória, na medida que visa determinar que as entidades de defesa sanitária e de assistência técnica e extensão rural forneçam um modelo de manual de boas práticas e procedimento operacional padrão, facilitando a vida do microprodutor rural na compreensão das exigências legais. Ante o exposto, voto no âmbito dessa comissão pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei número 0035/2023. Projeto de lei 035/2023, de autoria do deputado Matheus Cadorim, que
institui o tratamento de favorecidos e simplificação para microprodutor primário do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências para fim de tratar do Manual de Boas Práticas e Procedimentos Operacional Padrão. Deputado PP Colasso, o relator, apresentou o voto pela admissibilidade da matéria. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Muito obrigado, deputado PP Colasso. Agora eu passo a palavra para o deputado Napoleão Bernardes. Bom dia, caro presidente, deputado Camilo, deputado Sérgio Guimarães, Volney, PP Colasso, GCE, querida deputada Ana, todos que nos acompanham, assessorias, equipes técnicas. A pauta é longa, senhor presidente, então vamos à luta. Primeiro, um parecer à proposta de emenda à Constituição, número 006/2023, de autoria do nosso presidente, o deputado Camilo Martins e outros, visa acrescentar o parágrafo 3º ao artigo 109 da Constituição do Estado para destinar recursos do orçamento do Estado às atividades de proteção civil. Relatório. Cuida-se de uma proposta de emenda à Constituição do Estado de autoria do deputado Camilo Martins e subscrita por outros 13 parlamentares, com vistas a acrescentar o parágrafo 3º ao artigo 109 da Carta Constitucional Estadual para consignar recursos do orçamento do Estado ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil para custear as atividades correlatas. De acordo com a justificação, nas palavras do autor, o nosso presidente deputado Camilo, esta PEC pretende assegurar a destinação de um percentual mínimo das receitas orçamentárias ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil, cujo depósito deverá ser efetuado em forma de duodécimo. A proposta busca assegurar que as atividades de socorro à população atingida por eventos adversos tenham recursos suficientes para o pronto atendimento. Nesse sentido, ao elevar o percentual das receitas de 0,27% para 0,5%, a presente proposta visa garantir um pouco mais de recursos, além de estabelecer o repasse dos recursos em forma de duodécimo, garantindo assim a vinculação dos recursos à disponibilização dos mesmos para as ações necessárias ao atendimento de situações adversas na área de proteção e defesa civil. Esse é o relatório. Em primeiro lugar, é importante consignar o quanto Santa Catarina tem convivido com cada vez mais frequência, cada vez mais recorrência e com cada vez mais intensidade dessas questões relacionadas ao clima. Santa Catarina, embora geograficamente seja um estado, entre aspas, pequeno, do ponto de vista territorial, é um estado muito diverso. Nós temos simultaneamente, eventualmente, as estiagens castigando o oeste catarinense, enquanto as chuvas, por exemplo, castigam outras regiões do estado. Da região de onde eu provenho, o Médio Vale do Itajaí, são recorrentes e com cada vez mais intensidade e drama, portanto, para suas populações, não só as enchentes, mas agora, de forma mais comum, os deslizamentos e as enxurradas. Isso é um drama muito grave. As enchentes, por exemplo, o Estado tem uma experiência em termos de lidar. E com a tecnologia consegue se antever, consegue se dar uma previsão. Em Blumenau, por exemplo, uma enchente com 8 horas de antecedência, se sabe exatamente o nível das ruas que serão atingidas. Então, com isso, há uma precaução por parte da população, se sabe exatamente como lidar com isso. Agora, as enxurradas e os deslizamentos, esses ainda não têm uma matemática que se preveja a sua antecedência. Então, é importante também, nessa etapa, rememorar aqui aos deputados desse colegiado, que nesta fase da admissibilidade, a gente está aqui para analisar aspectos formais para a admissibilidade. Então, nessa primeira etapa, é o número mínimo de assinaturas e nessa primeira etapa é avaliar, averiguar se há alguma colisão de competência ou não. Então, em sendo aprovado aqui na CCJ, vai para o plenário exatamente para essas duas formalidades. A análise do número mínimo de assinaturas, o que confere, e a colisão de competência. Aí o plenário vai analisar a admissibilidade. Então, é um pressuposto formal. Depois vai se analisar o mérito. Então, a minha sugestão aqui, em termos de voto, é que a gente possa fazer a aprovação, porque temos a concordância quanto a esses dois aspectos, o número mínimo de assinaturas, e não há uma invasão de colisão de competência. Então, para deixar o plenário fazer a admissibilidade e depois se vem a análise do mérito. Então, meu voto. Em atenção às atribuições regimentais deste colegiado, nos cabe apreciar preliminarmente, no caso de propostas de emenda à Constituição, quanto à sua admissibilidade formal. Essa é a nossa etapa, analisar aqui simplesmente a admissibilidade formal. Nesse sentido, a proposta sob exame almeja acrescentar o parágrafo 3º ao artigo 109 da Constituição do Estado para consignar recursos do orçamento do Estado ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil, com a fixação de 0,5% das receitas orçamentárias na forma de duodécimo. Então, primeiro pressuposto, a admissibilidade formal. Anoto que a PEC em foco, no tocante à iniciativa, consta subscrita por 14 parlamentares,
o que corresponde à terça parte dos membros desta Assembleia, cumprindo, portanto, um dos requisitos constitucionais para o efeito da sua admissibilidade formal. Ademais, rememoro que, neste momento, inexistem no Estado as limitações circunstanciais à tramitação de propostas de emenda à Carta Catarinense elencadas no parágrafo 1º do artigo 49 da Constituição Estadual, quais sejam intervenção federal ou estado de sítio ou estado de defesa. Por fim, entendo que não há limitação da iniciativa parlamentar para o caso em estudo. Ante o exposto, voto pela admissibilidade formal para a continuidade da tramitação da proposta de emenda à Constituição número 6/2023, pelos fatores que já expus. Então, só rememorando, presidente, já falamos aqui das questões de mérito, quanto Santa Catarina passa por isso, e lembrando que nessa primeira etapa a gente analisa 2 aspectos meramente formais. Não há invasão de competência legislativa de algum outro ente, isso está preservado, conta com o número mínimo de assinaturas, o plenário delibera a respeito disso, e aí depois volta-se a analisar a questão de mérito. Por isso a minha sugestão é que, até pela relevância do tema, e como, por exemplo, janeiro e fevereiro são meses que castigam muito Santa Catarina em muitos aspectos, que a gente, até em nome da celeridade, possa aqui, sem vistas ou sem diligências, permitir a admissibilidade em plenário para depois, nas comissões pertinentes, fazer análise de mérito. Essa é a nossa sugestão, presidente. Obrigado, deputado Napoleão. PEC 006/2023, de autoria do deputado Camilo Martins, que acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 109 da Constituição Estadual para destinar recursos do orçamento ao Estado às atividades de proteção e defesa civil. Deputado Napoleão Bernardes, relator da matéria, apresentou o voto pela admissibilidade da matéria para sua tramitação, para ir ao plenário, para depois ir para as comissões debate do assunto. Essa PEC nada mais é que eu que fui prefeito, Napoleão, PP, o Volney, é para que a gente possa abrir o diálogo com o governo, para que a gente tenha um recurso garantido na defesa civil, e aqui eu tive lá com o deputado Coronel Armando, quando sofre, e Santa Catarina sofre muito com situações de catástrofe, seja vendavais, seja enchentes, ciclones, nós prefeitos vamos assustados à defesa civil. Chegando lá, eles mandam a gente preencher um sistema. Depois de 2 anos, 3 anos, a gente recebe uma ligação na prefeitura que o projeto foi aprovado e foi liberado parte do recurso. Daí os prefeitos não podem pegar o recurso porque eles já fizeram com recursos próprios, deixaram de fazer uma pavimentação, uma obra que já estava planejada para atender aquela emergência. Então essa é a ideia de nós termos um recurso garantido, e daí nós temos que abrir o debate com o governo para chegar num número, porque isso no começo é pouco, mas depois vai ter um recurso num fundo, como o município de Curitiba, ele dá exemplo para o Brasil, ele tem o Fundo Santa Catarina já tem, mas tem o recurso garantido, que só pode ser mexido em caso de desastre e até de prevenção. Então, eu agradeço o voto, deputado Napoleão, e coloco em discussão. Com a palavra, deputado Gessé. O mérito da questão nem se discute, a gente sabe o quanto é importante. Lá no Sul, temos muitas cidades que acabam passando por situações difíceis com relação às questões climáticas, mas ainda a gente tem uma dúvida aqui com relação, sim, à constitucionalidade, uma vez que o próprio governo vai ter que ter um compromisso, né, de tirar o orçamento de algum lugar para ter esse fundo. Então, existe essa dúvida, principalmente por parte de quem hoje eu represento aqui, que pediu, então, vistas para dar uma olhada e uma analisada nesse projeto, tá bom? Vistas concedida ao deputado Gessé Lopes. Vamos lá. Parecer a emenda modificativa de evento número 7 ao projeto de conversão em lei da medida provisória número 259/2023, é uma proposta de autoria do Governo do Estado que busca conceder benefícios fiscais nas operações com combustíveis submetidas ao regime de incidência monofásica e estabelece outras providências. Aqui eu faço uma preliminar, um preâmbulo, para compartilhar com os colegas deputados da Comissão de Constituição e Justiça. Em se tratando aqui de uma questão de projeto de lei de conversão em medida provisória, há um prazo que vence no dia 9 de setembro. Portanto, a deliberação ela tem que acontecer na sessão de hoje, esse é o pressuposto. Mas até também, para conhecimento dos deputados, isso me chegou, essa relatoria, na sexta-feira. Então, essa questão é porque na Comissão de Finanças o processo ele tramitou
quase que até os finalmentes, né? Da nossa parte, da nossa relatoria. Nós recebemos na sexta-feira e já estamos fazendo o relatório aqui, mas ele vai ter que ser deliberado hoje, sem vistas e sem diligências, porque essa medida provisória, o final dela, o prazo definitivo é o dia 9 de setembro. Até para atualizar os deputados, a gente já participou de uma votação a esse respeito. Essa é uma matéria que convalida benefícios fiscais anteriores, que já estavam assegurados em lei, nos convênios anteriores relacionados ao CONFAS, mas houve um novo regramento na tributação da cadeia produtiva dos combustíveis, e agora se taxa uma única vez na largada, na origem, na distribuição. Então, a incidência da cobrança se dá já na largada, na primeira etapa. Então, em relação à linha do tempo, a CCJ, a nossa comissão, ela já deu um parecer favorável a essa matéria, né, no que diz respeito às questões legais e constitucionais. Foi para Finanças analisar o mérito. Recebeu uma emenda, e aí por isso que está voltando agora para a Comissão de Constituição. Então, esse é a síntese aqui do preâmbulo. Então, vamos ao relatório. Em cumprimento dos termos do artigo 317 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, retornam a essa Comissão de Constituição e Justiça os autos do projeto de conversão em lei da medida provisória em pauta para análise da emenda modificativa de evento número 7, aprovada na órbita da Comissão de Finanças e Tributação. Relembro que a proposição foi editada pelo governador em 28 de abril de 2023, com o objetivo de atualizar o ordenamento jurídico estadual relacionado aos benefícios fiscais na operação com combustíveis, em função do advento do regime monofásico, à luz da Lei Federal 192/2022. Esse é o relatório, passo ao voto. Nesta fase processual, cabe a esta Comissão de Constituição e Justiça a análise da respectiva emenda modificativa aprovada pela Comissão de Finanças e Tributação quanto aos aspectos da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentabilidade e técnica legislativa. Ao examinar a emenda modificativa em questão, observa-se que a proposta aperfeiçoa a redação do texto original do artigo 1º da medida provisória, consoante a reiterada jurisprudência do STF, no sentido de evitar a inconstitucionalidade de restrição imposta pelo Estado ao livre exercício da atividade econômica ou profissional, quando forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. Ante o exposto à vista do artigo 317 do Regimento Interno, voto pela admissibilidade da continuidade da tramitação processual do projeto de conversão em lei da medida provisória 259/2023 com a emenda modificativa de evento número 7. Esse é o voto, senhor presidente. Medida provisória 259/2023, de autoria do Governo do Estado, que concede benefícios fiscais nas operações com combustíveis submetidas ao regime de incidência monofásica e estabelece outras providências. Conforme já relatado pelo deputado relator Napoleão Bernardes, o projeto já foi aprovado aqui, voltou em virtude de uma emenda do deputado Fernando Kreglin, e agora o relator apresenta um voto pela admissibilidade com uma emenda modificativa. Eu coloco em discussão, em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Está aprovada a relatoria da medida provisória 259/2023. Só por precaução, né? Isso é como o deputado Gessé em relação à deputada Ana. Parecer ao projeto de resolução número 3/2023 é uma iniciativa da nossa querida colega, que está aqui ao meu lado, na minha esquerda, mas é só uma questão aqui de geografia. A autora deputada Ana Campanholo, com subscrição de 16 deputados estaduais. Acrescenta os parágrafos 11 e 12 ao artigo 20 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, para possibilitar a organização de representação da família e do nascituro em bancada. Passo ao relatório. Trata-se de um projeto de lei de autoria da querida e eminente colega, a deputada Ana Campanholo, subscrita por outros 16 parlamentares, com o objetivo de possibilitar a formação da bancada parlamentar da família e do nascituro. O texto pretendido aduz a possibilidade de criação da respectiva bancada, a eleição de seu coordenador, além de disciplinar os objetivos relacionados à atuação do colegiado, tais como a atuação em benefício da família natural e em defesa da vida desde a concepção até a morte, contribuir com a recém-criada Secretaria da Família, encampar demandas sociais relacionadas aos temas afetos às suas atribuições, a comunicação institucional com a imprensa e auxiliar as comissões da Assembleia Legislativa também em temas de sua pertinência. Na justificativa, a autora destaca a importância que o ambiente familiar fortalecido promove à sociedade e sugere também a sua importância para a formação da diversidade social. Nas palavras da autora, a família é uma célula da cultura e da identidade. Sem ela, a transmissão de valores culturais, práticas religiosas, histórias e tradições se esgota, levando consigo toda a diversidade social. Por fim,
A proposta foi lida no expediente do dia 22 de agosto e, na sequência, foi designada para esta relatoria no dia 30 de agosto. Esse é o relatório. Passo ao voto. Da análise do projeto de lei sob os preceitos dos artigos 72.4, combinado com o artigo 332.1 do Regimento Interno desse Poder Legislativo, no que concerne à atribuição delimitada a esta comissão, entendo que a matéria atende integralmente aos pressupostos formais, pois encontra-se articulada por espécie normativa adequada, ou seja, projeto de resolução. Outro sim, verifico que o projeto de resolução de autoria parlamentar foi instruído com base nos termos do artigo 332.1 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa e, nesse quesito, também atende ao requisito formal relativo ao apoio, ou seja, a subscrição mínima de 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa, pois, nesse caso, especificamente, a proposta conta a subscrição de outros 16 parlamentares, além da autora, ou seja, 40% de apoio da Assembleia Legislativa. Portanto, até pela legitimidade do que isso representa, com base nos preceitos regimentais dos artigos 72.1 e 332.1 e parágrafo 1º, eu voto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade do projeto de resolução 3/2023, devendo seguir o seu rito regimental. Esse é o voto, senhor presidente. Projeto de resolução 03/2023, de autoria da deputada Ana Campanholo, que acrescenta os parágrafos 11 e 12 ao artigo 20 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina para possibilitar a organização de representação da família e do nascituro em bancada. Projeto relatado pelo nobre deputado Napoleão Bernardes vem pela admissibilidade do projeto de resolução. Eu coloco em discussão. Com a palavra a deputada Ana Campanholo. Senhor presidente, inicialmente agradecer o deputado Napoleão pela generosa análise do nosso requerimento. Nós estamos muito contentes porque antes do recesso deste ano conseguimos aprovar com o voto unânime, quase unânime, desta casa, a criação de uma Secretaria da Família. E para que esta Secretaria da Família possa atuar de forma mais efetiva, a bancada da família e do nascituro se faz necessária, até mesmo para marcar o posicionamento e o que dirige, o que coordena esta nova Secretaria da Família. Esta casa tem 2 secretarias, a da mulher e agora a da família, assim como tem a bancada da mulher e agora terá também a bancada da família. Então, muito obrigada, deputado Napoleão, obrigado, senhores deputados. Sei que todos fazem parte disso, não só os que assinaram, mas aqueles que aprovaram também no final do primeiro semestre o requerimento e o projeto da mesa diretora. Muito obrigada. Continua em discussão o projeto de resolução. Não havendo quem mais queira discutir a matéria, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer ao projeto de resolução 003/2023, de autoria da Ana Campanholo. Vamos lá, que a jornada é longa, senhor presidente. Em relação ao projeto de lei número 409/2021, aqui é um requerimento de diligência. Trata-se de um projeto de lei de autoria da deputada Paulinha, que dispõe sobre a isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços do transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação ICMS nas aquisições de embarcações e produtos destinados à pesca artesanal, praticadas por pescadores profissionais no âmbito do Estado de Santa Catarina. Originalmente, a proposta foi apresentada com o objetivo de promover a isenção do imposto sobre embarcações de pesca e demais produtos relacionados à rotina da atividade pesqueira. No transcurso da tramitação, após manifestação da Secretaria de Estado da Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado, além do apensamento ao projeto de lei número 418/2021 e a apresentação de emendas que resultaram em um novo objeto para a proposta em tela. Nesse contexto, antes de emitir parecer conclusivo no âmbito deste colegiado, eu entendo fundamental promover nova diligência ao projeto de lei número 409/2021 à Procuradoria-Geral do Estado e à Secretaria de Estado da Fazenda para que se manifestem sobre o objeto do novo texto pretendido, a partir das emendas com o seguinte enfoque. Qual a previsão da Secretaria de Estado da Fazenda sobre o impacto financeiro previsto com a aplicação da norma por categoria? 2. Qual o incremento da receita tributária prevista para 2023 em comparação à previsão inicial da lei orçamentária vigente? 3. Se existe atualmente autorização do CONFAS para internalizar a matéria? E 4. Se a alteração das normas relacionadas à monofasia do combustível tem alguma incidência com o objeto da matéria em comento. Esse é o requerimento, senhor presidente. Projeto de Lei 409/2021, de autoria da deputada Paulinha, que dispõe sobre isenção de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação nas aquisições de embarcações e produtos destinados à pesca artesanal praticada por pescadores profissionais no âmbito do Estado de Santa Catarina. O relator, o deputado Napoleão Bernardes, apresentou diversos pedidos de diligência que eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se conta. Está aprovado os pedidos de diligência ao PL 409/2021. Senhor presidente,
Em relação ao projeto de lei 247/2023, de autoria do deputado Sargento Lima, há uma matéria semelhante em tramitação da deputada Ana Campanholo. Eu vou pedir a retirada de pauta para ajustar com a deputada Ana a melhor forma de tramitação. Parecer ao projeto de lei 315/2023, concede o título de cidadão catarinense a Fernando Quadros da Silva. Relatório. Trata-se de projeto de lei de autoria do eminente colega e nosso presidente, deputado Camilo Martins, subscrito por outros 10 parlamentares, que propõe a concessão do título de cidadão catarinense ao senhor Fernando Quadros da Silva, dada a sua notável atuação em prol do Estado de Santa Catarina e da sociedade catarinense. Na justificação, o autor da matéria, o deputado Camilo Martins, presidente desse colegiado, justifica que a homenagem se deve em função do legado acadêmico, profissional e pela consagrada atuação na condição de magistrado, com especial ênfase em decisões com repercussão para os catarinenses e que impactaram diretamente no desenvolvimento turístico e também na infraestrutura do nosso Estado. Também foi dedicada atenção à sua atuação precursora no reconhecimento da imprescritibilidade do direito à indenização de presos políticos. Esse é o relatório. Eu passo ao voto. Da análise do projeto de lei sob os preceitos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1 do Regimento Interno desse Poder Legislativo, no que concerne à constitucionalidade formal, eu entendo que a proposta vem articulado pela espécie normativa adequada e não invade a competência legiferante de nenhum outro ente. No que recai a constitucionalidade material, percebo que as homenagens concedidas pelo poder público encontram consagrado papel na sociedade brasileira, especialmente no que condiz ao estímulo e ao reconhecimento dos bons exemplos de cidadania ética e moral. Não ao acaso, a norma ora em análise encontra-se atualmente regulamentada nos termos da Lei Estadual 16.721, de 2015, a qual compete delimitar os requisitos exigidos para a qualificação do cidadão homenageado. É nessa vertente que adentramos aos aspectos da legalidade, considerando o zelo e o empenho aqui do autor, o presidente Camilo, em instruir a presente proposta com todos os requisitos legalmente exigidos, ou seja, histórico e notícias que demonstram o elevado espírito público do homenageado e suas contribuições para o Estado. 2. A subscrição mínima de 10 parlamentares. 3. As certidões negativas. E 4. Os demais documentos de cunho pessoal. Ante o exposto, com base nos preceitos regimentais do artigo 72.1 e 15 e artigo 144.1, eu voto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça pela aprovação do projeto de lei 315/2023. E antes, senhor presidente, quero em primeiro lugar parabenizar a iniciativa do nosso presidente, deputado Camilo, por apresentar à nossa Assembleia Legislativa a oportunidade de realmente homenagear, com o título de cidadão catarinense, numa justa e meritória homenagem, o desembargador Fernando Quadros da Silva, atual presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Não só pela sua condição funcional, de presidente do Tribunal Regional Federal, mas justamente pelo seu legado. Nós temos uma história de vida no campo jurídico, muitos de nós aqui, como é o caso do nosso presidente, e o nosso pretenso homenageado, é importante se consignar, ele é pós-doutor em Direito pela PUC do Paraná, uma instituição de excelência. É mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, uma instituição de excelência. É especialista em Direito Penal pela UNB, Universidade de Brasília, uma instituição de excelência. Ele tem uma trajetória jurídica muito vasta e muito rica e já passou por todas as pontas da atividade do judiciário, entendida em sentido amplo. É alguém que, na linguagem popular, jogou em todas as pontas e jogou com excelência em todas as pontas. Foi procurador do Estado do Paraná, procurador do Ministério Público do Trabalho, juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público e magistrado instrutor no STF, Supremo Tribunal Federal, no gabinete do ministro Edson Fachin. Ele tem uma atuação destacada no âmbito jurisdicional e, como destacou o nosso presidente nas suas palavras de justificativa, ele proferiu importantes decisões, e aqui é o X da questão, que beneficiaram de modo direto os cidadãos catarinenses. Por exemplo, na liberação do turismo embarcado de observação de baleias em Santa Catarina. E, recentemente, inclusive, com autorização para a retomada de significativa obra para o desenvolvimento do turismo catarinense da cidade de Florianópolis. Portanto, fica aqui esse registro, só por uma curiosidade do seu talento jurídico, enquanto desembargador federal, proferiu até aqui mais de 87 mil acórdãos, além das decisões monocráticas. O homenageado já foi condecorado com a medalha do Pacificador, um importante reconhecimento do Exército Brasileiro, e também com a medalha de Mérito Santos Dumont, uma importante honraria concedida pela Aeronáutica, que demonstra a relevância nacional do seu trabalho, além dos aspectos aqui que dizem respeito a Santa Catarina.
além de diversos livros publicados, notadamente sobre as agências reguladoras e outros temas alusivos ao direito administrativo e artigos científicos de relevância. Portanto, entendemos que, por se enquadrar não só nos requisitos legais, formais, mas por toda essa vasta contribuição ao mundo jurídico, fica aqui a nossa homenagem ao querido doutor Fernando Quadros da Silva e o reconhecimento ao presidente por essa importante iniciativa e essa importante lembrança, senhor presidente. Presidente, desculpa. Aproveitando que a gente está falando em homenagem, quero cumprimentar também o doutor Paulo Antônio Locatelli, que é procurador de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, que está aqui na plateia nos prestigiando. Bem-vindo, doutor. Projeto de Lei 315/2023, de autoria do deputado Camilo Martins, que concede título de cidadão catarinense a Fernando de Quadros da Silva. Dispensa comentários, em virtude do voto do deputado Napoleão Bernardes, ele retira todas as nossas palavras, porque já fez toda a explicação de quem é o doutor Fernando. Então, eu coloco aqui em discussão o voto do nosso relator Napoleão Bernardes. Não havendo quem queira discutir a matéria, eu coloco em votação. Os deputados que aprovem o parecer permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer ao projeto de lei 315/2023. E também cumprimentar o procurador Paulo, que está aqui sempre presente. Seja bem-vindo sempre aqui nesta Casa Legislativa. Reta final, senhor presidente. Os últimos 2 projetos, 2 requerimentos de diligência. Um é o projeto 257/2023, um projeto de lei de iniciativa do deputado delegado Egídio Ferrari, que dispõe sobre o pagamento de fiança concedida por autoridade policial judicial via transferência eletrônica, bancária ou PIX, no âmbito do estado de Santa Catarina. Então, nesse contexto, antes de emitir parecer conclusivo no âmbito desse colegiado, nós requeremos uma diligência desse projeto de lei à Delegacia Geral da Polícia Civil para manifestação no contexto relacionado à necessidade e efetividade da norma pleiteada e demais considerações que entender pertinente. Projeto de Lei 257/2023, de autoria do delegado Egídio, dispõe sobre o pagamento de fiança concedida por autoridade policial judicial via transferência eletrônica ou PIX. Relator Napoleão Bernardes apresentou o pedido de diligência. Eu coloco em discussão. Não querer discutir, eu coloco em votação. O pedido de diligência está aprovado. Por fim, requerimento de diligência, projeto 292/2023, projeto de lei de autoria do deputado Altair Silva, que altera a lei 18.489/2022, que dispõe sobre o ICMS. O objetivo é instituir o ICMS ecológico. Então, nesse contexto, antes de emitir parecer conclusivo, requer uma diligência a esse projeto de lei, à Procuradoria-Geral do Estado, à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde e ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, bem como à FECAM, Federação Catarinense dos Municípios. Projeto de Lei 292/2023, de autoria do deputado Altair Silva. Deputado relator Napoleão Bernardes apresentou diversos pedidos de diligências que eu coloco agora em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado os pedidos de diligência ao PL 292/2023. Agradeço o deputado Napoleão e agora passo a palavra para a deputada Ana Campanholo. Obrigada, senhor presidente. Hoje eu dei azar de ficar depois o deputado mais detalhista e caprichoso da CCJ. Obrigado. E aí vou continuar concorrendo, então, ao cargo de deputada mais rápida da comissão. Sendo assim, nós temos a devolução de vista do projeto 267, de autoria da deputada Luciane Carminati, para o qual apresentamos um requerimento de diligência que vai à Casa Civil, à Secretaria de Estado de Educação, à Secretaria de Estado de Administração e à Procuradoria-Geral do Estado, senhor presidente. Projeto de Lei 267/2022, a deputada Luciane Carminati foi apresentar diversos pedidos de diligências que eu coloco agora em discussão, os pedidos de diligências. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado os pedidos de diligência ao projeto de lei 267/2022. O segundo projeto, sob minha responsabilidade, é de autoria do deputado Sérgio Mota, projeto de lei número 273/2022, que estabelece a proibição de instalação de banheiro público unissex nas escolas da rede estadual de ensino no âmbito de Santa Catarina. Esta matéria é muito semelhante ao projeto anteriormente apresentado pelo deputado Gessé Lopes, que já há 2 anos tramitando nessa casa, o projeto 491 de 2021. Então, o nosso requerimento é por tramitação conjunta, pelo apensamento dos 2 projetos de lei. Projeto de lei 273/2022, de autoria do deputado Sérgio Mota, que estabelece a proibição da instalação de banheiro público unissex nas escolas da rede estadual de ensino no âmbito do Estado de Santa Catarina.
A deputada relatora Ana Campanhola apresentou que o pedido de apensamento ao projeto de lei 0491/2021, deputado Gessé Lopes. Eu coloco em discussão o pedido de apensamento. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o pedido de apensamento ao projeto de lei 273/2022, ao projeto de lei 491/2021. Nosso último projeto da lista, mas eu estou adiantando a relatoria porque ele também é um apensamento. Talvez gere alguma discordância, foi a primeira vez que eu vi algo desse tipo, então se algum deputado achar que não está coerente, pode solicitar vistas. Acontece que o deputado Nilson Berlanda apresentou o projeto de lei 245 de 2023 com relação ao ICMS, ao imposto do ICMS. Algum tempo depois, o governador apresentou um projeto idêntico, com apenas um artigo, a linha G, diferente do projeto de autoria do deputado Nilson Berlanda. Nunca aconteceu isso, que eu me lembre, mas nossa proposição é um requerimento pelo apensamento do projeto do deputado Nilson Berlanda ao projeto de origem governamental. Porém, é necessário que os senhores saibam que o projeto de origem governamental foi posterior, o 305 de 2023, foi despachado diretamente para a Comissão de Finanças pela deputada Paulinha, que é a nossa secretária da mesa. Então, o 305 já está na Comissão de Finanças. O 245 está aqui nesta comissão, na qual o 305 não vai passar. Então, com este requerimento de apensamento, o 245 vai automaticamente para a Comissão de Finanças apensado ao 305, que já está lá por decisão da secretária. Projeto de Lei 084/2023, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina o programa Livro para Todos a ser implementado. Não, senhor presidente, é o projeto de lei 245, é o último da lista, eu pulei. Desculpa. É porque ambos são do Nilson. Sim. Projeto de Lei 245/2023, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que acrescenta a linha G ao inciso 3º do artigo 9 da Lei 10.297/2096, que dispõe sobre ICMS do transporte interestadual e intermunicipal de comunicação e adota as outras providências. A deputada Ana Campanhola faz um pedido de apensamento ao projeto de Lei 305, que fora despachado pela primeira secretaria, que é um projeto do governo, diretamente para Finanças. Então, eu coloco em discussão esse pedido. Senhor presidente. Questão de ordem. O que me preocupa é a questão de nós aqui abrirmos um precedente para que projetos que de forma muito antecipada já estavam tramitando na casa, que projeto posterior a esse entre e tramite por lá, e que aqui o projeto não tramitou porque alguém talvez, desculpa a expressão, sentou em cima. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado quanto a isso. Entendeu? É um projeto que já vai tramitar lá na frente, quanto que o outro está aqui e por que está aqui. Senhor presidente, nós consultamos o Evandro, que me disse que já aconteceu isso uma vez, não foi, Evandro? Eu não me lembrava, mas disse que já... Do governo não tem como passar... Não precisa ser constitucional, não precisamos chancelar se é constitucional, não é? É porque matéria financeira. Eu até pedi para a minha assessoria na semana passada, porque esse projeto, quando chegou na casa, a gente faz o acompanhamento. E quando percebi, foram 3 projetos diretamente para a Finanças. Então, eu pedi para analisar, diz que tem matéria regimental nesse sentido, que está correto. Então, nós podemos fazer uma análise aqui, pedir para as assessorias de todos os deputados, concomitantemente com a assessoria da nossa Comissão de Constituição e Justiça, mas eu coloco o teu pedido em votação e discussão, porque daí apensa e tramita direto lá para que a gente não possa fazer 2 discussões sobre a mesma matéria. Então, o projeto de lei 245/2023, de autoria do deputado Nilson Berlanda, relatado pela deputada Ana Campanhola, ela apresenta um pedido de apensamento ao PL 305, projeto esse do Governo do Estado, tramitando diretamente na Comissão de Finanças. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, o pedido de apensamento eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado o pedido de apensamento ao projeto 245/2023, ao projeto PL 305, tramitando na Comissão de Finanças. Está aprovado.
Temos também o projeto de lei 84, da autoria do mesmo deputado, o deputado Nilson Berlanda, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina o programa Livro para Todos, a ser implementado nos terminais de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Bom, o projeto tramita desde o dia 11 de abril nesta casa. Nós fizemos diligências e as respostas foram, na sua maioria, positivas, com uma ou outra sinalização de preocupação, por exemplo, com a definição de fonte de recursos para o programa. Então, algumas diligências vieram com essa preocupação pontual. A Secretaria de Estado de Educação, por sua vez, se manifestou dizendo que compreende a importância desse programa, levando em conta os pareceres da Procuradoria, das diligências e também o mérito do projeto. O nosso voto é pela admissibilidade deste projeto, verificando não só o interesse, os benefícios do mérito, mas no que compete a esta comissão, nenhum obstáculo à sua admissibilidade. Projeto de Lei 084/2023, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina o programa Livro para Todos, a ser implementado nos terminais de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. O relatório da deputada Ana Campanhola é pela admissibilidade da matéria. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer ao PREL 084/2023. Gostaria de relatar em bloco os últimos 2 projetos sob minha responsabilidade, que são 2 projetos de reconhecimento de utilidade pública. O projeto 211 de 2023, que concede o título de utilidade pública à Associação de Aposentados e Pensionistas de Cocal do Sul, de autoria do deputado Ivan Nats, e o outro que declara, nos mesmos termos, o Grupo Escoteiro Pegasus de Porto Belo, de autoria do deputado Emerson Stein. Um desses projetos nós tivemos que fazer diligência para corrigir a documentação, mas neste momento os 2 estão com a documentação correta e por isso nosso voto em bloco é pela admissibilidade dos 2 pedidos de utilidade pública. PL 094/2023, de autoria do deputado Emerson Stein, que declara de utilidade pública Grupo Escoteiro Pegasus de Porto Belo, e projeto de lei 211/2023, de autoria do deputado Ivan Nats, que declara utilidade pública Associação dos Aposentados e Pensionistas de Cocal do Sul. Ambos projetos relatados pela deputada Ana Campanhola e vamos relatado em bloco, vamos fazer a discussão e votação também em bloco. Coloco em discussão ambos os projetos. Não havendo quem queira discutir, eu coloco ambos em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado ambos os projetos aqui, junto à CCJ. Muito obrigado, deputada Ana Campanhola. Agora eu faço a relatoria dos meus. Primeiro, é uma proposta de sustação de ato 01/2023, apresentada pelo deputado Volney Weber. Essa proposta de sustação de ato, ela é nada mais que sustar o inciso 2º do artigo 508 do Decreto Estadual 2197 de 22, que regulamentou a Lei Estadual 8.534 de 1992, que estabelece a prévia fiscalização de produtos de origem animal e cria o Sistema Estadual de Inspeção Sanitária. O dispositivo do objeto da proposta é sustar apenas o inciso 2 do artigo 508, que estabeleceu penalidades pecuniárias em razão do eventual descumprimento das normas contidas no decreto estadual, tomando como referência o salário mínimo federal. Eu não vou citar aqui o artigo 508, mas ele coloca o valor no inciso 2º, o valor de uma multa que corresponde ao salário mínimo de 40 salários mínimos, acompanhado do reajuste de aplicação de infrações leve, multa de 1% a 15%, infrações moderada de 15%, infrações graves de 40%. Nos termos regimentais foi analisado toda a questão jurídica, constitucionalidade e não vislumbramos nada que não possa essa comissão fazê-lo. No voto, na questão do mérito, também analisamos e averiguamos que não demonstra nenhuma inconstitucionalidade e que dá para assim. E o principal disso é que essa discussão está sendo levada por diversas vezes a diversas comarcas. Quando os fiscais estão indo lá autuar, as empresas ingressam em juízo e tanto o judiciário em primeiro grau e em segundo grau já consideraram inconstitucional o inciso 2º do artigo 508. Então, no mais, eu vou passar direto ao voto.
eu apresento o voto pela procedência da impugnação constante na proposta de sustação de ata 001/2023 para obstar a vigência do inciso 2º ao artigo 508 do decreto 2197 de 2002, que regulamenta a lei estadual 8.534 de 92, nos termos do projeto de decreto legislativo ora apresentado. Nada mais é que no governo passado foi apresentado um decreto legislativo. Esse decreto faz diversas regulamentações e no artigo 508, inciso 2º, ele prevê multa e por decreto legislativo é vedado pela nossa Constituição o valoração por multa. Diversos frigoríficos nos procuraram, Volney? Nos procuraram preocupados com essa situação, porque todos os fiscais estavam indo fazer fiscalização e fazendo multas, aplicando multas, e eles tinham que ingressar em juízo, e diversas comarcas já consideraram inconstitucional, foi recorrido ao tribunal e foi mantido. No entanto, nós tivemos diversas conversas com o Sorato, secretário da Casa Civil, falamos com o governador e ficaram de eles mesmos fazer a revocação. Aguardamos até, acho que uns 4 meses, e achamos por bem, daí o deputado Volney ingressou com esse pedido de sustação de ato, que ora apresento a procedência da impugnação. Eu coloco em discussão o referido sustação de ato 001/2023 e apresento e coloco em discussão. Com a palavra, o deputado Volney Weber. Muito bem, senhor presidente, nobres colegas deputados, deputada Ana Campagnolo. Isso vem gerando aí uma certa dificuldade no segmento, uma vez que temos, muitas vezes, o fiscal e fiscal, entendeu? Muitas vezes ele chegando e aplicando, quando de alguma anormalidade no estabelecimento, diretamente aplicando multas exorbitantes. Uma vez que entendemos que é inconstitucional, porque não se aplica multa usando o salário mínimo como referência, e também por decreto, isso também fica impossibilitado. Então, além das ações, a incomodação que isso vem gerando, e também a questão, muitas vezes, de falta de bom senso e consciência do próprio fiscal, nós entendemos, então, nesse caso, o governo não se manifestando, fazer com que a gente conseguisse revogar esse decreto, e aí sim a proposta é instituir uma regra de fiscalização não por decreto, mas sim por lei. Por lei. Estudado com o segmento, estudado com o governo, estudado com a SIDASC, construir um projeto aí a 4 mãos, fazendo com que tenhamos a garantia da sanidade, do produto de qualidade, mas não da forma como se encontra. E sim trabalhar um projeto no sentido de fiscalizar e orientar. Porque muito se sabe, quando a multa aplicada de forma exorbitante, algo de errado existe no estabelecimento. Então você tem que corrigir esse algo de errado. Para corrigir esse algo de errado, você desprende de disponibilidade financeira. Então veja só, corrigir com financeiro. Mas, com mais a isso vai simplesmente só prejudicar o estabelecimento. O estabelecimento ele não está ali com o seu produto para colocar uma propaganda negativa do seu produto no mercado. Então, entendemos que a orientação, e tem ferramentas diferentes do que a multa para corrigir isso. Trancar a produção por 1 dia, por 2 dias, até corrigir. Então, você já corrige o problema, tendo que investir recursos para corrigi-lo, mas não vai ter um outro problema que muitas vezes os estabelecimentos pequenos eles vão passar por grandes dificuldades, porque a multa realmente fica muito fora da realidade financeira daquele estabelecimento. Então, a nossa proposta aqui é realmente fazer com que haja sustação do ato, e aí sim a orientação também é para fazer com que buscamos, através da lei, não por decreto, um projeto que venha construído a 4 mãos também, com o governo, com todo o setor produtivo, na linha de fiscalizar, mas orientar.
Entendemos que não é a multa que vai resolver o problema. Muitas vezes fecha estabelecimento. E nós não podemos nos dar o luxo de fechar estabelecimento dentro do nosso estado modelo aí na produção de carne, modelo também na questão de sanidade, modelo em produtos de alta qualidade. Então, eu penso que a orientação ela vai surtir um grande efeito e não está prejudicando os estabelecimentos. Era isso, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo quem mais queira discutir a matéria, eu coloco em votação o relatório e voto complementar à proposta de ação de ato 001-2023. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado a proposta de ação de ato 001-2023. Tem mais 3 projetos a relatar, tentarei ser o mais breve possível. São projetos de lei complementar, o 014-2023, o 018-2023 e o projeto 020-2023. O 014 convalida a criação de vara e criação de cargos de juízes de direito e de quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. Cria e transforma os cargos do quadro pessoal do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. Esse projeto foi apresentado pelo governador do estado, uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ele convalida a criação de vara, a criação de cargos de juiz de direito, a criação e transformação de cargos de quadro pessoal do Poder Judiciário. Cria cargos do quadro pessoal do Poder Judiciário, transforma vagas e acresce o artigo 2º, a linha A da Lei 17.406/2017 para autorizar a conversão de 1/3 de férias em abono pecuniário. Esse projeto foi longamente debatido no próprio Tribunal de Justiça, foi discutido aqui conosco, tiveram diversos, o presidente Blas falou comigo, mas eles têm na assessoria deles, tiveram diversos assessores aqui discutindo, explicando porque vai ter readequações. O Poder Judiciário, ele vem em virtude da informatização, ele vem melhorando o atendimento. Então, diversas comarcas que tinham 3, 4 varas e hoje não tem essa necessidade, eles vão extinguir aquelas varas, porque muitas vezes abriu um fórum novo no município vizinho, então eles estão fazendo as adequações, como também teve uma ação direta de inconstitucionalidade que julgou algumas coisas inconstitucionais, então eles estão regulamentando esses cargos para fazer um apanhado geral. Toda a questão meritória foi analisada, a questão da constitucionalidade, a questão da lei de responsabilidades fiscal. No meu voto está todo aqui e não vejo óbice nenhuma jurídica para a votação. Então eu já vou direto ao voto pelo exposto no âmbito desse colegiado, com fulcro nos regimentais, artigo 72, inciso 1º, 144, inciso 1º e 145, caput 209, inciso 1º. Eu voto pela admissibilidade e continuidade da tramitação processual do projeto de lei complementar 014/2023 e no mérito pela sua aprovação. É um projeto bem extenso, mas um projeto necessário e o Poder Judiciário está muito preocupado porque eles têm que fazer as melhorias. Então tivemos um debate muito sério, então eu continuo em discussão, não havendo quem queira fazer a discussão, eu coloco em votação. Pois não? É uma readequação bastante cara aqui, né? 14 milhões, 135 cargos. Não é o tipo de projeto que eu costumo deixar minha digital. Não tem nada de inconstitucional, de fato, mas eu não costumo votar a favor desse tipo de projeto, então deixo o meu voto contrário. Continua em discussão, não havendo quem queira discutir a matéria, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o relatório e voto ao projeto de lei complementar 014/2023, junto à CCJ, com voto contrário do deputado Gessé Lopes. O outro projeto de lei complementar 018/2023 transforma, também do Poder Judiciário, transforma o quadro da magistratura do Poder Estado de Santa Catarina. Na realidade, ele é um projeto que tem como objetivo de transformar o cargo de juiz de direito distribuído na comarca de Penha, elevando de instância inicial para instância final. É um projeto bem simples, é mais uma regulamentação interna do Tribunal de Justiça e analisando... não vejo nenhuma óbice para a nossa votação, ele está dentro de toda a regra constitucional. No voto também analisei a questão de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, está tudo correto e a organização do Poder Judiciário, no caso em tela, está atendida. Então eu vou direto ao voto. Pela admissibilidade e continuidade da tramitação do projeto de lei complementar 018 e ao mérito pela aprovação.
Eu coloco em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o relatório e voto ao projeto de lei complementar 018/2023. Por fim, é um projeto de lei complementar 020/2023, de autoria do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, que cria e extingue promotorias de justiça, elevando a entrância de promotorias de justiça, cria cargos de procurador de justiça, assessores de gabinete, assessor jurídico, assistente de procuradoria de justiça, assistente da promotoria de justiça e altera a estrutura de apoio técnico administrativo definida na Lei Complementar 736/2019. Nos termos regimentais, avoquei a relatoria do projeto de lei 020/2023, de iniciativa do Ministério Público, que visa criar 3 cargos de procurador de justiça, assim como, por consequência lógica, alterar a Lei Complementar 736 de 2019 para criar 3 cargos de assessor jurídico e 6 cargos de assistente da Procuradoria de Justiça do quadro pessoal do Ministério Público de Santa Catarina. Criar 2 promotorias de justiça na comarca de Palhoça. Extinguir a promotoria de justiça na comarca de Dionísio Cerqueira. Criar a 2ª promotoria na comarca de Penha. Transformar o cargo de primeiro promotor de justiça substitutivo do 18º da capital em 2º promotor de substitutivo na 22ª comarca de Palhoça. Elevar a entrância das promotorias da comarca de Penha. Adequar a estrutura de apoio técnico e administrativo dos órgãos do Ministério Público. Então, analisando aqui a exposição dos motivos, a justificativa e a apresentação do projeto a esse parlamento são propostas de criação de cargos de procurador, criação de promotoria de justiça, conforme mencionados, e ela vem acompanhado do relatório de estimativa do impacto financeiro e orçamentário, atestando que as alterações da estrutura ministerial e provimento de cargos dos respectivos previsto nesse projeto não compromete o índice previsto na Lei Complementar de 101 de 2000. Esse é o meu relatório. Do voto, analisando as questões que concernem a constitucionalidade, conclui que a matéria foi deflagrada por autoridade constitucional competente, para tanto, vale dizer o Procurador-Geral de Justiça. A matéria está veiculada por meio de proposição legislativa adequada. Encontra-se consonância com a ordem constitucional, uma vez que o Ministério Público é essencial à função jurisdicional consoante o artigo 93 da Constituição do Estado. Desse modo, em relação à constitucionalidade, entende-se que o projeto, em apreço, está apto, tanto formal quanto material, a regular a tramitação nesse poder. Quanto ao aspecto da legalidade do projeto de lei complementar, aparentemente não viola nenhuma disposição infraconstitucional. Ante o exposto, no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do artigo 72, inciso 1º do Regimento Interno, voto pela admissibilidade e continuidade da tramitação processual do projeto de lei complementar 0020/2023 e no mérito em face do interesse público, em consonância com os incisos 4 e 15 do mesmo artigo 72, pela sua aprovação. Esse projeto também veio aqui para esta casa, estava aqui quase um mês e meio. O Procurador-Geral, juntamente com outros promotores, nos procuraram. É a mesma questão, é muito parecido com o projeto do tribunal, que eles fazem muito casado, por causa das entrâncias, melhoramento de cargo, modificação, tira uma promotoria de Florianópolis, leva para Palhoça, por causa do crescimento da cidade, foi feita toda uma adequação. Então, eu coloco em discussão o referido projeto de lei complementar 020/2023. Presidente, da mesma forma que o 014, com todo o respeito que eu tenho ao grande trabalho que o Ministério Público faz, Tribunal de Justiça, mas da mesma forma, o tipo de projeto, quando tem um custo muito alto, eu costumo votar contrário. Então, vou deixar novamente meu voto contrário por conta de um impacto aí de 12 milhões ao ano para 2024. Continua em discussão. Não havendo quem queira fazer discussão da matéria, eu coloco em votação. Projeto de lei 020/2023, de autoria do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Está aprovado o referido projeto. Senhor presidente. Pois não, vai deputado finalizar? Napoleão. Sim. Então tem um assunto geral. Vamos lá. Fazer uma breve comunicação, agradecendo aqui o carinho do nosso presidente, dos nossos colegas. Eu queria aqui fazer um registro. Eu tive algumas oportunidades na vida pública. Fui vereador, prefeito por 2 vezes, agora deputado estadual. E quero dizer para vocês de coração aberto que
fui muito feliz e muito realizado em todas as atividades que a vida pública me proporcionou, mas eu vivo um momento muito feliz na Assembleia Legislativa, sou um deputado muito feliz pela convivência com os demais colegas, pelo trabalho que a gente realiza. Talvez seja o meu momento mais feliz de toda a minha vida pública. Então, só para dizer do apreço em relação à Assembleia Legislativa, ao trabalho parlamentar. E um dos fatores que mais me realiza no trabalho legislativo é o nosso trabalho aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Esse preâmbulo é para dizer que sou muito apegado aqui à função, à atribuição, ao mandato. Sou zeloso, como disse a deputada Ana, porque realmente gosto do que faço, me realizo no que faço, vivo um momento especialmente feliz. Mas, na minha vida pública, eu havia disputado 2 eleições de vereador e perdi. Eu disputei a eleição do ano 2000, perdi. Disputei a eleição de 2004, perdi. E havia perdido 2 eleições consecutivas de vereador. E eu sou um cara persistente, resiliente, e fui para a 3ª. E aí um concorrente meu, porque eu disputaria a eleição, obviamente, né? E um concorrente meu, entre aspas, né? No ano da eleição, abriu oportunidade para eu ser vereador por 30 dias. E até me surpreendeu, porque era o ano da eleição, era a boca da eleição, e aquilo me deu visibilidade, me deu oportunidade de mostrar o meu trabalho. E fui o vereador mais votado da história, depois daquela oportunidade que um vereador titular me concedeu. O nome desse vereador é Jens Mantal, Blumenau, né? Jens Jürgen Mantal. E graças a ele, talvez eu esteja aqui. Isso é para dizer, portanto, né, que apesar de todo o meu apreço, todo o momento feliz que eu vivo, eu abrirei aí um período de 30 dias para que um suplente possa exercer parte do meu mandato. Então eu estou aqui, entre aspas, me despedindo temporariamente da CCJ, com alegria por um lado, mas eu até breve. Juro por Deus, com muita tristeza no coração, porque eu sou apegado e até me emociono pela felicidade que eu tenho tido aqui. Mas vocês terão um colega excepcional, eu vou designar o meu suplente, que é o deputado Zé Caramori, foi prefeito de Chapecó por 2 vezes, foi presidente do Badesc, foi secretário de Estado, fez 24 mil votos, é o nosso primeiro suplente. O deputado Júlio Garcia, na nossa bancada, já havia aberto essa oportunidade para o suplente de deputado Gerry da Consule por 2 meses, e agora com o advento, né, da PEC aprovada por nós, de iniciativa do deputado Altair Silva, o período de licença é um pouco menor, então nos abre mais essa oportunidade. Então, para dizer que me despeço aqui temporariamente da CCJ, volto no dia 12 de outubro, e nessa minha licença, então o próprio deputado Zé Caramori é quem assumirá aqui as nossas funções. Na terça-feira que vem vai haver um lapso, porque eu me licencio na segunda, ele assume na terça, então na terça teremos um deputado a menos. E a partir de então, o deputado Zé assume aqui a minha vaga, e eu fico feliz em relação a isso, a ele, ao gesto, à oportunidade. A minha vida pública começou por um gesto desse, mas até pela afeição aqui aos colegas eu não podia deixar de, em público, né, fazer esse relato. Amigo, só te digo uma coisa, tu és um querido, volta logo. Valeu, deputado Napoleão. Um gesto muito nobre, é um gesto importante. Parabenizo. Nós lá no Podemos também vamos fazer o rodízio para atender os nobres colegas suplentes. Eu acho que é um gesto que demonstra grandeza, respeito aos colegas que participaram da eleição, que muitas vezes não chegam. E essa oportunidade, não tenho dúvida que dá visibilidade. Então, parabéns, volte logo, que é um prazer conviver com você. A gente vai criando laços de amizade, de carinho, porque a convivência no parlamento é muito, muito gratificante. É um dos momentos também que eu estou aprendendo muito, gostando de estar aqui, participando com os nobres colegas, e não havendo quem mais queira fazer uso da palavra, eu encerro a presente sessão agradecendo a todos os deputados que relataram, aos assessores, ao pessoal que nos acompanha pela TVAL, e já marcam a próxima para a próxima semana, em hora regimental, está encerrados os trabalhos.